Fala galerinha, beleza? Sou o pastor Renato, sou pastor de jovens do Ministério Apostólico Efizibá e eu quero dar continuação à série que a gente está falando sobre perdão e paternidade. Eu quero trazer uma reflexão básica para vocês que se encontra no livro de Mateus 7,11, que ele diz que se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagina seu Pai que está nos céus, que coisas poderá te dar. Você imagina só, uma reflexão que nós fazemos muitas vezes, que nós costumamos assemelhar a paternidade de Deus com a paternidade terrena. E algo que me chama a atenção e que aconteceu comigo, vou refletir rapidão para vocês entenderem. Alguns tempos antes, passados, eu tive muitos problemas com meu pai. E eu achava que ele não me dava carinho, que ele não me amava, e isso gerou uma rejeição de paternidade muito grande em minha vida. E eu comecei a medir, quando eu me converti ao cristianismo, eu comecei a medir a paternidade de Deus através da paternidade que eu tive com o meu pai. E isso não era algo bom, porque com o meu pai eu tive muitos problemas, eu dei problemas para ele também, demais. Eu o envergonhei, eu fiz coisas que não agradou a ele. E isso eu media conforme se eu estivesse fazendo para Deus. Então eu não conseguia assemelhar a paternidade de Deus. Até o momento em que eu tive um encontro com Jesus e eu entendi que eu precisava perdoar a meu pai, perdoar a mim, para mim ter essa relação de paternidade de Deus. Quando isso aconteceu, a minha vida ministerial começou a mudar. Porque quando eu não tinha carinho do meu pai, eu aprendi que eu tinha que dar esse carinho a ele. Se eu não recebia abraço do meu pai, eu aprendi que eu tinha que abraçá-lo. E foi assim. Até então, com o primeiro abraço que eu dei no meu pai, ele ficou sem reação, eu não sabia. Porque ele também não teve abraço, ele não teve essa parte de paternidade dos pais dele. Que ele foi simplesmente criado e aquilo dali, tipo, olha, sobreviva. Foi a criação dele, foi essa. Então ele não sabia dar amor de pai, carinho, atenção, ele nunca teve isso, então ele não iria me dar porque ele não teve. Só que com Deus é diferente, com Jesus é diferente. Ele não precisou ser amado para nos amar. Deus, ele não precisou que alguém amasse ele para amar a nós de tal maneira de entregar seu Filho unigênito, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então o que eu quero trazer com essa reflexão? Muitas vezes nós trazemos para a nossa vida cristã, para a nossa vida de ministerial, a relação que nós tivemos com o nosso pai carnal, a relação que nós tivemos com nossos pais, com a nossa mãe. Nós trazemos os traumas da relação paternal nossa para a nossa relação com Deus. E isso nos traz algumas coisas ruins, não é bom, porque nós não conseguimos confiar em Deus. E quando nós entendemos que nós precisamos perdoar para ser perdoado, porque a Bíblia diz que se vós perdoares, eu também vos perdoarei. Então, quando nós perdoamos, nós recebemos o perdão, e quando nós perdoamos, nós temos essa relação de paternidade dentro de casa, dentro da igreja, nós temos essa relação de intimidade com Deus, de tal maneira que nós chegarmos a chamar de Abba, Pai, de paizinho. Ali começa a mudar. E isso que eu quero dizer para você, a paternidade de Deus, ela não se reflete a maneira em que nós somos tratados pelos nossos pais ou a maneira que nós tratamos os nossos filhos, mas sim é algo gratuito, em que Jesus concedeu por nós através da cruz. Na cruz ele nos tornou filhos, na cruz nós ganhamos o direito de ser chamados como filho de Deus. Então não fique triste se você se sente abandonado, se você se sente muitas vezes em estado de depressão, trancado, porque Deus, ele entende tudo isso que você está passando, mas ele quer que você o assuma como pai, para que ele possa cuidar de você. Porque se seu pai te dá boas coisas, imagina ele, que pode tudo, que tem acesso a tudo. Então pensa bem, reflete essa semana como que está a tua relação com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com seus familiares, se isso também não está afetando a tua relação com Deus. Será que você tem uma relação só de quando você precisa do teu pai, da tua mãe, você chega perto deles para dar carinho, para receber carinho? Será que você não está fazendo isso com Deus também? A reflexão que eu quero que você tenha é que você depende totalmente de Deus? Ou você é aquele que só vai a Deus quando você precisa?
Então hoje eu quero que você traga para sua mente isso. Deus é Pai, Deus ele é perdão acima de tudo, mas também Deus ele quer que você tenha essa relação de pai e filho, uma relação de confiança. Porque quando nós amamos, nós perdoamos, e quando nós perdoamos, nós confiamos em Deus. Então eu quero que você compartilhe esse vídeo, se isso te ajudou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe o nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal. Se você quiser participar conosco nos nossos cultos também, nós temos culto nos sábados no Ministério Apostólico Efizibá, e nós estamos toda semana postando um vídeo referente à paternidade, referente aos assuntos que nós estamos abordando no nosso dia a dia. Fica com Deus, Deus abençoe, até o próximo. Foi? Tchau, tchau.